Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 11. E nesse capítulo aqui nós vemos que os discípulos de Jesus, eles fazem um pedido para Jesus Cristo. Ele pede que ele os ensine a orar. Então nós vemos isso no versículo 1, que diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ao ver a necessidade e esse anseio deles, o Senhor lhes apresenta a conhecida oração do Pai Nosso. O versículo 2 diz assim: Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai santificado, seja o teu nome, venha o teu reino. Então você vai ver até o versículo 4 essa oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos. A intenção aqui de Jesus não é que nós fiquemos repetindo esta oração o tempo todo. O seu desejo é que sejamos capazes de compreender os princípios que estão contidos nesta oração. E aí Jesus Cristo continua ensinando aos seus discípulos sobre a importância da oração. Daí ele conta a parábola de um amigo persistente e para ilustrar a oração deve ser praticada, ilustrar como a oração deve ser praticada. Você lê isso daí no versículo 5 até o versículo número 8. No versículo 5 diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães. Do versículo 9 até o versículo 13, Jesus Cristo vai estimular os seus discípulos a perseverarem em oração. Ela deve ser uma prática constante e indispensável. O Senhor mostra que qualquer que seja a necessidade, qualquer que seja a dificuldade ou impedimento, enfim, tudo deve ser apresentado a Deus em oração, pois Ele tem o maior prazer de ouvir os seus filhos. Versículo 13 diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Em certa ocasião, Jesus Cristo foi acusado de expulsar demônios com autoridade dada por Beelzebub. A partir de então, ele dá um profundo ensinamento sobre a divisão. Você vê isso nos versículos 14 até o 23. O versículo 14 diz o seguinte: De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Aí então começaram a acusar a Jesus de expulsar pelo poder de Beelzebub, versículo 15. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebub, o maioral dos demônios. Não há nada que se desenvolva quando no seu núcleo há divisão. O crescimento sadio exige unidade, ou seja, não é possível que o reino das trevas lute consigo mesmo. O versículo 23 nos diz assim: Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Dos versículos 24 e até o 26, Jesus fala da estratégia de Satanás. Pois quando ele sai de alguém, quando ele sai do coração de uma pessoa, e essa pessoa não permite, não deixa o Espírito Santo entrar e preencher esse coração, Satanás volta e leva mais 7 com ele. Isso você vê no versículo 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Aí, em dado momento, uma mulher da multidão, ela clama: Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. A resposta de Jesus é surpreendente. Ele deixa claro que mais feliz é quem ouve a palavra de Deus e a pratica. Versículo 28 diz assim:
Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E aí, do versículo 29 até o 32, algumas pessoas cercam Jesus e pedem a ele sinais, mas ele nega. Jesus anuncia que os sinais que lhe serão dados serão aqueles que estão na Escritura, que está escrito na palavra de Deus. O versículo 29 diz o seguinte: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão somente o de Jonas. Desde o Gênesis até os seus dias, o que eles veriam de agora em diante é o cumprimento do que foi dito pelos profetas. É esse o sinal que nós temos. Do verso 33 ao 36, Jesus então lhe conta a parábola da candeia. Verso 36 diz o seguinte: se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. E aí no versículo 37 ao 41, o fariseu convida Jesus para uma refeição. Mas percebe então que Jesus não se purifica cerimonialmente. Conhecendo então o seu pensamento, Jesus lhe diz que mais importante do que um corpo limpo é o interior limpo. Verso 39. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Os fariseus eram conhecidos por seu zelo extremo da lei, também por sua hipocrisia. Do versículo 42 ao 54, Jesus Cristo anuncia uma série de juízos severos contra os fariseus e contra a sua conduta. O verso 46 nos diz assim: mas ele respondeu: ai de vós, também intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmo nem com o dedo os tocais. O plano para tirar a vida de Jesus, você vê no verso 53 até o verso 54. Para nós terminarmos a leitura do capítulo do dia de hoje, o versículo 53. Saindo Jesus, dali passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos. E assim nós encerramos a leitura do capítulo de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.